É um prazer em saudar a todos com a célebre paz do Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach, aos ouvintes do programa O Remanescente. Ao mesmo tempo em que peço as vossas orações a nosso favor, né? Para que assim a gente possa aproveitar bem esses momentos na presença do Senhor, do Eterno, de Hashem. Como havia anunciado antes, estamos meditando no Salmo número 15, né? Salmo número 15, onde já foi feita a leitura na abertura deste programa, que diz assim: Adonai, quem habitará no teu tabernáculo? Primeira pergunta. Quem morará no teu santo monte? Outra pergunta. Uma pergunta subsequente à outra. A resposta de uma está ligada diretamente à resposta da outra, né? E você que me escuta, se você for um crítico da história da leitura bíblica, deve dizer assim ou pensar: isso é Velho Testamento, isso é do tempo de Davi, isso é do tempo dos santuários portátil, móvel, isso é coisa de monte, isso é coisa de sacerdote, isso é coisa de profeta, isso é coisa de rei. Estamos em outro contexto. É bem verdade. Mas o salmo que está aqui não é para fazer uma cópia dele, não. Nem a Bíblia dá ênfase a isso. Agora eu preciso ler um versículo, um texto que o apóstolo São Paulo, Shaul HaShalia, ele disse no capítulo 15 de Romanos, que me dá reforço e me dá fundamentação sobre o que eu estou falando, para que você possa ter um entendimento legível do que está escrito. O Rabino Shaul disse no capítulo 15, versículo 4: porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então, esse Salmo número 15 da autoria de Davi tem um ensino para nós. E, para ser sincero, grande ensino, né? Essas perguntas que ele fez, nós precisamos responder. Nós temos que saber se estamos com condições legíveis, espirituais, de responder essas perguntas. Ou se nós somos como Davi, que temos condições de perguntar e subir ao monte também. Se temos condições de entrar no santuário também. Então aqui não é uma questão hipotética, não é uma questão imaginária, aqui é uma realidade. Essa descrição que Davi faz, nos tira as dúvidas, dizendo quem sobe e quem deixa de subir. Voltando para o Salmo número 15, ele diz assim, Salmo número 15, ele diz: quem habitará no teu tabernáculo, quem morará no teu santo mundo? Ele começa a dizer, aquele, então é relativo. Aquele está seguindo a posição social, econômica, espiritual. Não. Aquele, quem estiver agraciado com isso, quem tiver esse bônus, glória a Deus. Ele diz, aquele que anda em sinceridade. Davi está falando de comunhão. Ele não está falando de ritual, não. Que possa crer, deixar de crer. Ele está falando de comunhão, ele está falando de condição sine qua non, para que você possa submeter as condições de agradar ao Eterno, de agradar a Hashem. Ele diz, aquele que anda em sinceridade. Primeira qualidade, aquele que anda em sinceridade. Por que Davi usou essa qualidade? Aquele que anda em sinceridade. Porque nosso Deus é sincero. Nosso Deus não tem duas palavras. Nosso Deus é objetivo, é direto. Então, se ele é sincero, não admite lutar com quem não usa dessa legitimidade. Davi está dizendo que se você não for sincero, né, não tiver uma confissão legítima, não tiver uma intenção legítima, você não tem condições. Tem condições até de viver, tem condições de enriquecer, tem condições de sobreviver muito bem, de crescer, de ter a extensão social, mas não tem condições de buscar a Deus. Porque a condição é buscar o invisível. E como é que eu sou visível, busco aquilo que eu não vejo? Então, por revelação do Espírito Santo, do Ruach HaKodesh, usando o profeta Davi, ele é inspirado e diz, aquele que anda em sinceridade. E quem é sincero?
Aqui está falando aquele que é puro, porque ninguém buscava a Deus nessa hora. Ele está falando aquele que anda em sinceridade, aquele que realmente é temente, aquele que erra, pede desculpa, aquele que peca, pede perdão. Isso faz parte da sinceridade. Né? Aquele que admite não ser nada, mas reconhece que tem um Deus que é tudo por ele, aquele que não tem condições, mas diz, o Senhor pode me dar a condição. Aquele que pode se ver despido, mas vestido com a graça de Deus. Então, esse anda em sinceridade, porque ele quer acertar, ele quer melhorar, ele quer buscar, ele quer agradar o seu Senhor. Mas não quer agradar por forças próprias, ele não quer agradar por recurso próprio, quer agradar com a graça e com a misericórdia de Hashem. Isso é aquele que anda em sinceridade. E como é difícil andar em sinceridade. Né? Na presença de Deus. Né? Para ouvir a sua voz, para ser atendido, para ser ouvido, para ser aceito, para ter comunhão, para ter mais experiência, para ser mais maduro na posição vertical. Isso é aquele que anda em sinceridade. Então, vale a pena ser sincero quando nós estamos em comunhão. Porque comunhão é coisa séria. Comunhão não é toda hora. Toda comunhão traz resultados permanentes, vitalícios, de misericórdia de Deus, de uma cura, de uma libertação, de uma revelação, de uma resposta, de uma perspectiva. Toda comunhão termina com bênção de Deus. Então Davi já está nos ensinando, já está nos poupando, já está nos advertindo, aquele que anda em sinceridade. Né? Primeira característica, aquele que anda em sinceridade. Ele diz, e pratica a justiça. Você pode ser uma pessoa sincera, não ter duas palavras, e pode ser negligente em praticar a justiça. Você pode ser moroso em praticar a justiça. Né? Então, aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça. E eu, mortal, eu, homem pecador, para praticar a justiça, porque está falando da justiça divina, eu tenho que conhecer esse Deus. Eu tenho que saber o que ele quer de mim, para que eu possa agradar. Né? Então, para eu praticar a justiça, já que a Bíblia diz no Salmo que a justiça é a base do trono divino, então eu tenho que buscar ele. Eu tenho que conhecê-lo mais e mais, já que Paulo diz que nós somos transformados de glória em glória, de glória em glória. Você está bom hoje, amanhã você está melhor, depois você precisa estar melhor, e assim, sempre nós estamos buscando o perfeito, até atingir a estatura de varão.